agente da Polícia Civil aqui de Pernambuco do Estado foi punida depois de publicar vídeos no perfil do TikTok. Segundo a decisão assinada pelo secretário de Defesa Social, a conduta da agente feriu a imagem da instituição e o Estatuto dos Policiais Civis do Estado. Eita, sobre esse assunto a gente chama novamente ao vivo Juliana Santos. Juliana, quais são as dicas de como se posicionar de maneira correta nas redes sociais para evitar esse tipo de situação e se complicar? É verdade, Mário, Renata, novamente aqui, no Manhã Cidade, a gente vem falar desse assunto que às vezes a gente não presta muita atenção, mas é algo que pode acontecer, se o profissional não estiver ali entendendo como é o posicionamento da empresa. Por isso que a gente está aqui com a Fernanda Salles, ela é jornalista e ela é consultora de brand digital também e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Fernanda, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Queria que você começasse explicando para a gente, o que é que o profissional precisa observar antes de ser contratado por uma empresa com relação à postura, o que a empresa permite nas redes sociais? Bom dia, Juliana. Bom dia, Mari, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom, eu acho que, primeiramente, quando você entra na empresa, é bom você já conhecer um pouco sobre como é a conduta dessa empresa, principalmente numa corporação como a da polícia. Ela tem suas regras, tem suas formas de conduta, então é preciso você ficar atento a isso, até mesmo antes de ingressar, para quando você está lá, você não ferir nenhum tipo de conduta, como foi o caso citado. No caso de empresas comerciais, geralmente, eles hoje em dia já têm algumas regras que eles avisam para os funcionários o que pode, o que não pode. Não sei se seria o caso da corporação, da Polícia Civil ter feito algum tipo de orientação, até porque essas regras elas são ultrapassadas, elas são de uma outra fase da vida, não existia alguma rede social que pudesse ser motivo de um alerta antes, antes mesmo de ingressar na profissão. É bem comum, a gente vê hoje as empresas se adequando às redes sociais e fazendo os videozinhos divertidos. A gente super gosta de fazer isso aqui na Rádio Cidade, mas existem coisas que realmente precisam ser observadas, pelos profissionais, para que não ultrapassem, para que não mostre ali algo específico do trabalho, uma reunião específica que não pode ser mostrada. O profissional ele precisa estar atento a essas regras. Exatamente, ele precisa realmente ter cuidado com o limite entre mostrar ele mesmo, o profissional que está autorizando a sua própria imagem, ou mostrar informações. Informações são de ordem de cada profissão, de cada empresa, de cada instituição. E isso realmente tem que ser o motivo de ter cuidado, porque em relação à profissional, ela tem autorização da imagem dela mesma para filmar o que ela quer, mas, por exemplo, não pode filmar o colega de trabalho, não pode, como você mesma citou, infringir e mostrar alguma conduta do trabalho que não pode, principalmente numa área como a polícia, que trabalha com investigação, com denúncias, com informações realmente que são sigilosas, E as empresas, elas têm, as empresas comerciais têm essa autonomia, de orientar os profissionais e delimitar realmente o que precisa ser observado, o que precisa ter cuidado, para até não ter, esse profissional não ter, aí é um problema, Isso, hoje em dia eu acho que já ficou comum, os próprios recursos humanos das empresas já orientarem o funcionário quando entra. Por exemplo, empresas aéreas, algumas têm, isso até nem é da profissão em si, é empresa particular. Algumas empresas, elas dão a autonomia ao funcionário para caso ele queira produzir. Outra já diz, não, você não pode mostrar condutas, não pode mostrar bastidores do nosso treinamento ou da nossa atuação na hora do momento profissional. Mas isso é realmente em casos de empresas privadas, Então, cada uma tem a sua conduta, não é uma regra a todas as empresas, E principalmente porque hoje em dia, na época das redes sociais, as empresas querem mesmo que os funcionários possam ser influenciadores, possam vestir a camisa e mostrar nas redes sociais o quanto é interessante, o quanto tem de bastidores interessantes naquela empresa. Por isso que é importante, acredito que o diálogo, Fernanda? Se tiver dúvida com relação ao que postar nas redes sociais, o profissional pode ir ali procurar a empresa, procurar o setor de RH, pode perguntar, pode tirar dúvidas. Para evitar problemas, é sempre bom conversar. Exato, seria o ideal, Não é uma prática muito comum, no caso desse exemplo da policial, eu acredito que ela foi fazendo
porque achava interessante, porque já tinha visto outros profissionais também fazendo, então eu acho que ela não achou que isso seria um problema e por isso não perguntou. Mas no caso de pessoas que trabalham em empresas, em outras instituições, o interessante é realmente, antes de você fazer um vídeo dentro do seu local de trabalho, você perguntar se tem algum tipo de problema, caso isso não seja avisado já na entrevista de emprego, já na admissão, no processo de admissão mesmo. Perfeito, muito obrigada pelas orientações, né? Nós conversamos aqui com Fernanda Salles, ela é jornalista e consultora de brand digital, trouxe essas orientações, né, para quem está aí nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui na Rádio Cidade, para ficar atento, né, com relação à postura no ambiente de trabalho, com relação às redes sociais. Hoje todo mundo posta, hoje todo mundo produz vídeo, todo mundo é influenciador digital praticamente, mas é importante ficar atento também às regras da empresa, né, e o que é que a instituição permite. Renata, Mário. Perfeito, Juliana. Cheiro, Nanda! Vim aqui pra gente te dar um cheiro. E lembrando, né, gente, que não tem mais essa história, a rede social é minha, eu faço o que eu quiser.